Nosso primeiro texto de hoje é Hebreus capítulo 10. Quantos acharam e pode dizer amém? Diz assim: porque tendo a lei a sombra, a lei tem o que, gente? Fale comigo, a lei tem o que? A sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar o que a eles se chegam. De outra maneira teriam deixado de oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, a cada ano se faz memória pelos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes retire pecados. Segundo texto, Êxodo capítulo de número 12, a partir do verso 1, o texto diz: e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, e este vos será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia. Qual dia? Se você é como eu, que gosta de grifar, de riscar, de anotar, grifa isso e guarda essa informação. Ao 10º dia deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Assim farão a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito deverá ser sem mácula, um macho e de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras, versículo 6, e o guardareis até o 14º dia. Qual dia? Então pega no 10º, traz ele para dentro da casa de vocês, vocês vão guardar ele até o 14º. No 14º dia, em todo o ajuntamento da congregação de Israel, o sacrificará à tarde, e tomarão do seu sangue, poluão em ambas as ombreiras da porta, na casa em que o comerem. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 19, a partir do verso 28, o texto diz: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e apondo no ensopo lhe chegaram à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que era a preparação, pois era o grande dia de sábado, rogaram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e que fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas do primeiro e do outro que com Jesus fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou um lado com uma lança, e logo lhe saiu sangue e água. E você diz amém. Se você puder, eu vou ficar muito feliz se você fizer isso. Eu quero que você me ajude. Se você puder, eu queria que você olhasse para alguém que está ao seu lado com um sorriso, e você vai dizer para ele: há um novo tempo para você. Não, irmão, desse jeito não, me anima, me ajuda, dê um sorriso e diga: há um novo tempo para você. Diga forte: isso já foi conquistado através do sangue do Cordeiro. Se assente, por favor. Eu preciso que você esteja com a sua Bíblia aberta e que você me acompanhe. Principalmente que você redobre agora a sua atenção. Preste muita atenção, porque como se trata de 3 textos, torna-se um pouco mais difícil a nossa compreensão, mas eu sei que você vai ter muita atenção e vai entender, receber e sair daqui transformado pelo que Deus tem para falar conosco. Quem me ouve diz amém? Amém. Olha aqui para mim. O escritor aos Hebreus começa no capítulo de número 10,
falando para nós sobre uma verdade que precisa ser muito clara na nossa mente, no nosso estilo de vida de fé. Porque se não entendermos essa verdade de Hebreus 10, nossa mente vai ficar um pouco confusa. Alguma vez você já começou a ler a Bíblia pelo Antigo Testamento e não entendeu nada do que estava acontecendo? Já aconteceu isso com alguém aqui? Pois é, comigo também. Porque na verdade nós precisamos antes entender o que está acontecendo no novo. Entender o que acontece em Cristo, para daí através de Cristo entender o Antigo Testamento. E é justamente isso que Hebreus 10 está dizendo. Quando o escritor aos Hebreus começa dizendo que a lei é uma sombra. A lei é o quê? O que o escritor aos Hebreus está dizendo com isso? Quando ele declara que a lei é uma sombra, o que ele está tentando nos ensinar? O que ele está dizendo, quando ele afirma que a lei é sombra, é que o Antigo Testamento e a época da lei precisa-se ser lida e enxergada como uma sombra das coisas futuras. Então a melhor forma, ou a única forma de se ler e entender o Antigo Testamento é ler ele através da sombra de Cristo. Então eu preciso encontrar em todo o Antigo Testamento Cristo e vê-lo em todos os cenários. E é isso que o escritor aos Hebreus está dizendo. Porque, na verdade, o Antigo Testamento e a lei são uma representação. Eles são uma sombra de quem Cristo é. Eu acho que você já deve ter andado na rua e você deve ter observado a sua sombra, sim ou não? E a sua sombra se parece muito com você, não é? A minha também. Mas embora a nossa sombra se pareça conosco, ela não é quem nós somos. Se você olhar no chão e ver a sua sombra, você vai perceber que através da sua sombra dá para saber como você é. Mas é só vendo você de verdade para ver quem de fato você é, porque a sua sombra te representa. Mas não é ela que dirige o seu carro. A sua sombra te representa, mas não é ela que tem os seus bens. Porque a sua sombra é uma representação de quem você é. É por isso que o escritor aos Hebreus diz que a lei e o Antigo Testamento são uma sombra de Cristo. Eles apontam para o sacrifício dele. Eles representam o que Cristo vai fazer. E eu acho que você aqui já deve ter andado na rua. E imagine você que nós estamos caminhando nessa direção e que o sol está atrás de nós. Eu acho que você já deve ter reparado, percebido, que quando você caminha à frente e o sol está atrás de você, a projeção da sua sombra estará no chão à sua frente, não é isso? E eu acho que você já deve ter percebido que à medida em que você vai caminhando, a sua sombra vai ficando cada vez menor, não é assim? Até que chega um ponto que não se vê mais a sua sombra e sim você. É por isso que, sendo a lei, sendo o Antigo Testamento uma representação de Cristo, uma sombra de quem Ele é, à medida em que Cristo vem a se manifestar, a lei vai perdendo a sua força, porque nele há toda a completude da lei. É por isso que quando João Batista estava batizando, João vai parar o seu batismo e João vai dizer: vocês acabaram de entrar em um novo tempo, porque a partir de agora vocês não vão mais ver Deus com uma sombra. Ele não apenas vai se manifestar na rocha que anda no deserto, ele não apenas vai se manifestar na coluna de fogo, ele não apenas vai se manifestar na nuvem, ele vai se manifestar como ele realmente é. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele chegou. É por isso que eu preciso olhar ao Antigo Testamento e enxergar o Antigo Testamento como uma representação de Cristo. Uma vez que entendemos isso, então nós podemos partir para o nosso segundo texto. O nosso segundo texto é Êxodo capítulo 12,
Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, eu preciso que você me acompanhe. Porque o que está acontecendo aqui em Êxodo 12? Êxodo 12 nada mais é do que uma sombra. Êxodo 12 é uma... Fale comigo, Êxodo 12 é uma sombra. E o que está acontecendo aqui? O povo de Israel, a nação de Deus, está há mais ou menos 400 ou 430 anos cativos no Egito. Até que Deus vai se lembrar da promessa que havia feito. E eu quero glorificar essa noite pela promessa que Deus faz. Porque a promessa que Deus faz não está presa a uma pessoa, a um cenário ou a um ambiente. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus vai chamar Moisés e Arão e vai dizer para eles: me lembrei da promessa. Qual? A promessa que eu fiz aos seus antepassados. E Deus está dizendo para Moisés e Arão no Egito: aquilo que eu comecei lá em Abraão, não parou em Abraão, não parou em Isaac, não parou em Jacó, não parou em José. Pode ter passado quase 1000 anos, mas aquilo que eu prometi lá atrás, eu ainda sou fiel para cumprir. Tem alguém aqui essa noite que, como eu, está vivendo debaixo de uma promessa que não foi liberada a você? Tem alguém aqui essa noite que está, como eu, vivendo debaixo de uma promessa que não foi liberada a você? E você está dizendo: Guilherme, eu já nasci num berço evangélico, porque Deus prometeu aos meus avós, e Deus me trouxe essa casa para dizer: aquilo que eu comecei neles, eu não acabei neles, eu continuo na sua vida. E receba mais essa palavra. Existem palavras proféticas que serão liberadas a você, que não morrerão em você. Os seus filhos saberão de Deus, e os filhos dos seus filhos viverão a promessa. Não pare em você. Então Deus está dizendo a Moisés e Arão: aquilo que eu comecei com os seus antepassados, eu vou fazer acontecer na vida de vocês. Eles estão no Egito. Eles estão aonde? Fale comigo, eles estão aonde? No Egito. Fisicamente no Egito. Então Deus vai se apresentar a Moisés e Arão no capítulo 12, versículo 1 de Êxodo. E Deus vai dizer: e falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo, verso 2: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, e este vos será o primeiro mês do ano. Deixa eu explicar para você o que está acontecendo aqui. Deus está dizendo para a nação do Egito, para a nação de Israel dentro do Egito: a partir de agora e a partir de hoje, vocês vão zerar o calendário de vocês. Não importa o dia, o mês ou o ano que vocês estavam no calendário do Egito, mas a partir de agora, o calendário de vocês zerou, e vocês vão entrar em um novo tempo. Pergunto. Deus vai arrancar Israel do Egito de imediato? Não. Mas o fato de Deus não arrancá-los geograficamente do Egito não significa que Deus já não começou um novo tempo. Porque pastor, algumas vezes é assim. Deus faz promessa para nós dizendo: é um novo tempo, e a gente acha que as coisas vão mudar em casa do hoje para amanhã. E Deus me traz essa casa para dizer: eu não posso te arrancar do teu Egito hoje, mas não significa que você volta para aquela casa do mesmo jeito. Você acaba de entrar em um novo tempo. Levante uma de suas mãos se você quiser e puder essa noite. Eu estou pregando para a gente que vai sair dessa casa essa noite dizendo: eu vou viver um novo tempo, eu vou viver um novo tempo. O médico disse que o cenário piorou, a minha casa está ficando cada vez mais difícil, mas quem disse que eu vivo pelo que eu vejo? Eu acredito na palavra dele. É um novo tempo. Sabe quando isso fez sentido para mim? Eu e Meire estávamos indo ministrar em São José dos Campos, não é, meu amor? E nós voltamos em São José dos Campos.
3h30 de viagem. Nós saímos de casa 4 horas da tarde para ministrar 7h30 da noite. Saímos do culto, fomos jantar, saímos de lá 11 horas e voltamos para casa e chegamos em casa quase 3 horas da madrugada. E no outro dia eu tinha que pregar 9 horas da manhã. E eu me lembro, pastor, que nós estávamos dirigindo e nós paramos no pedágio. E o meu carro não tinha sem parar. E eu parei no pedágio, estava escuro. E enquanto eu parei no pedágio e dei o dinheiro para a mulher, ela olhou para mim e disse: bom dia. Quando ela me disse bom dia, esse texto fez sentido, porque ainda estava escuro, mas nós já estávamos em um novo dia. Me ajude se você puder, me ajude se você puder. Eu quero pregar a alguém essa noite que está como Paulo e Silas, perto da meia-noite, vivendo uma escuridão, vivendo uma prisão, vivendo cadeias, e começa a louvar, porque entende que eu não posso sair daqui agora, mas não significa que o dia já não virou, não significa que Deus já não me colocou no novo tempo. Alguém recebe o que eu estou ministrando essa noite? Levante a sua mão para receber essa palavra. Deus está dizendo a alguém: volte ao teu trabalho amanhã, e por mais que nada tenha mudado lá dentro, você não volta para lá do mesmo jeito. Tu viverás um novo tempo. Mas olha aqui para mim, quem me ouve diz amém. Então Deus diz ao povo de Israel: nada vai mudar, mas a postura de vocês é de quem já viveu um novo tempo. Você já conheceu alguém assim, irmão? Já conheceu alguém assim? Já conheceu alguém assim? Já conheceu alguém assim, sabe? Você senta com ele para conversar e você diz: irmão, como é que está a casa? Ele diz: de mal a pior. Irmão, como é que está o marido? O marido só está piorando. Irmão, como é que está o diagnóstico? O diagnóstico, não sei como é que está. Eu acho que o último recado do médico diz que piorou. Mas ela está com postura, ela sabe no Deus que fez a promessa. E por mais que aqui fora nada mudou, eu continuo acreditando que Ele é poderoso para cumprir. Então Deus diz: a partir de hoje e a partir de agora, vocês vão entrar num novo tempo. Se você puder, diga forte comigo. E eu gosto de fazer isso porque a gente grava. Diga forte comigo, diga: para que eu viva um novo tempo. Diga forte, diga: alguém precisa morrer. Eu acho que essa última parte saiu um pouco mais baixa. Vamos de novo, diga: para que eu viva um novo tempo, alguém precisa morrer. Ou você acha que Deus vai te colocar num novo tempo sem antes matar algumas coisas aí dentro? Eles não me entendem, eu vou dizer de novo. Quando Nicodemos se encontra com Jesus, Nicodemos faz uma pergunta: como que eu faço para entrar? Jesus diz: quer entrar? Então precisa morrer. Porque no meu reino só entra quem morre e tem capacidade de nascer de novo. Não sei se você crê no que eu estou ministrando, mas Deus me trouxe essa casa para dizer: se prepare para viver um novo tempo na sua vida. Se prepare para viver um novo tempo na tua empresa. Se prepare para viver um novo tempo nas tuas finanças. Alguém vai receber o que eu estou ministrando essa noite? Mas Deus me trouxe essa casa para dizer: antes de eu te colocar no novo tempo, eu vou matar alguns vícios aí dentro, eu vou matar alguns costumes aí dentro, eu vou matar algumas coisas aí dentro. Eu quero que você diga como disse Paulo: eu não tenho mais vida, eu não tenho mais vontades, porque eu já não vivo mais eu morri, é Ele quem vive em mim. Levante uma de suas mãos se você quiser e puder remandar, ramachando, remassi. Levante as duas com barulho de glória, você consegue? Deus está dizendo a alguém essa noite: você não volta para a tua casa do mesmo jeito, porque hoje eu vou matar algumas coisas aí dentro de você. Não é para te prejudicar, é porque eu não quero fazer de você eu não quero fazer de você uma pessoa melhor. Eu quero fazer de você um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Mas olha aqui para mim: para que eu viva um novo tempo, alguém vai precisar morrer. Então o versículo de número 3 de Êxodo 12, Deus vai dar mais uma ordem. E Deus diz: vou colocar vocês num novo tempo, Moisés. Vocês vão entrar na promessa agora. Mas para que vocês saiam,
alguém vai ter que morrer no lugar de vocês. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia deste mês, tome cada um para si um cordeiro. Tome cada um para si o quê? Tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada casa. Se a família for pequena para um cordeiro, junta com o vizinho e pega um cordeiro para as 2 casas. Façam a conta com o que cada um puder comer. Vocês vão viver um novo tempo. Vocês vão pegar ele no 10º dia e vocês vão guardar ele dentro da casa de vocês até o 14º dia. E pastor, eu nunca entendi o que Deus estava fazendo, ou o que Deus estava tentando ensinar Israel. Porque a pergunta que eu fazia a Deus sempre que lia esse texto era: Deus, por que tem que pegar no 10º e guardar até o 14º? Vai dar um maior trabalho isso. Não é mais fácil juntar a congregação no 14º dia, ao raiar do dia, ao cair da tarde, junta todo mundo, mata o cordeiro no 14º dia, está resolvido o problema. Por que tem que pegar no 10º? Por que tem que guardar 4 dias? Por que tem que ficar 4 dias com ele? Até que eu entendi, porque nós mudamos de casa, não é, meu amor? Mas a gente morava numa antiga casa, e nessa antiga casa, de vez em quando, tinha uma gatinha que ia lá, não é? Um gato fêmea, irmão, gato fêmea, uma gatinha. De vez em quando tinha uma gatinha que ia lá. E ela foi, pastor, na nossa casa a primeira semana. Ela foi na nossa casa, depois de uma semana ela voltou. Depois de uma semana ela voltou de novo. E na quarta vez que ela apareceu, Meire me chamou, chegou em mim e disse: a gente precisa dar um nome para ela. Você ri? E eu falei: amor, mas ela não é nossa. Meire falou: não tem problema. Se está vindo aqui em casa, vai ter que ter nome. Irmão, depois de alguns meses, a gatinha não apenas tinha nome, mas já tinha um potinho para comer comida, tinha um potinho para beber água e tinha uma caminha do lado para poder dormir, porque ela gostava de comer e cochilar, não é, meu amor? Por que eu estou dizendo isso? Porque é justamente isso que Deus está querendo colocar no coração do povo. Irmão, não sei na casa de vocês, mas imagina que Deus manda você ir lá no arraial, pegar um cordeirinho pequenininho, sem defeito. Você vai ter que ficar 4 dias com ele dentro da sua casa. Se fosse na minha casa, irmão, na minha casa, o cordeirinho já ia ter nome, lugar para comer, lugar para dormir. Já ia estar dormindo com a gente na cama, não ia? Já, você concorda? Ia. A pergunta que eu faço é: depois de 4 dias com o cordeirinho em casa, quando tiver que juntar a congregação inteira, mata ou não mata? Tem coragem? Depois de passar 4 dias com ele aqui, depois de ter um relacionamento, por mais que seja curto, mas depois de conhecer o quão pequenininho, o quão bonitinho ele é, quando junta a família inteira, tem coragem ou não tem de matar? Isso nós estamos falando de uma sombra, porque na sombra de Êxodo 12, é o cordeiro que eu trago para dentro de casa e passo 4 dias com ele, para que na hora que eu for matar, eu consiga olhar para aquele cordeirinho e entender: eu sou o culpado e ele é inocente, ele não fez nada para merecer isso. Mas na realidade do evangelho, se você não glorificar depois do que eu disser, não é porque eu estou pregando, não é a palavra, na realidade do evangelho, Paulo disse: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual sentimento? É o sentimento de olhar para a cruz do Calvário e dizer: eu sou o culpado e ele é inocente, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Tem alguém que tem relacionamento com ele aqui? Levante uma de Deus está dizendo ao coração de alguém: sabe por que você pode viver um novo tempo? Sabe por que você pode viver um novo tempo? Porque alguém morreu no seu lugar. Eu merecia aquela cruz. Eu vou pregar até alguém receber, pastor. Eu merecia aquele calvário. O culpado da história era eu, mas o cordeiro inocente de Deus resolveu descer e morrer no meu lugar, para dizer: eu tenho um novo tempo para tua casa, um novo tempo para tua vida, um novo
tempo para a tua família. Alguém pode dar um brado de glória ao nome dele agora? Olha aqui para mim. Sabe por que a mensagem da cruz é uma mensagem que não é compreendida nos nossos dias? Porque só entende o que aconteceu na cruz quem passa tempo com o crucificado. Eles não entendem, eles não entendem, eles não entendem. Irmão, nós deveríamos agradecer mais por estarmos em um culto como esse, porque não existe bondade nenhuma em nós. Seja sincero, seja sincero, seja sincero. Quem aqui não pecou hoje nenhuma vez? Levanta a mão que eu quero te conhecer. Ninguém pecou e mesmo assim nós estamos aqui. E mesmo assim não fomos consumidos. E mesmo assim a graça dele nos basta. E mesmo assim ele está cuidando da gente. E mesmo assim ele está provendo o que a gente precisa. Tem alguém que vai glorificar pelo que eu estou ministrando aqui? Tem alguém que, como Paulo, pode olhar para si e dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero não consigo fazer, mas o mal que eu não queria acabo fazendo. Mas quando eu penso que a história acabou, eu me lembro que a tua graça me basta, a tua graça me basta, e o teu poder se aperfeiçoa. Levante a sua mão se você... Levante ela com barulho de adoração. Você consegue? Levante ela com barulho de glória. Porque Deus me traz essa casa para dizer: se prepare para viver os melhores dias da sua vida. Se prepare para viver os melhores dias da sua vida. Quem é o diabo para te acusar? Quem é o inimigo para dizer do teu passado? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele já te perdoou. Sabe? Às vezes nós deixamos de viver um novo tempo pelas coisas que fazíamos, ou pelas condenações que estão na nossa mente. Mas Deus me traz essa casa para dizer: de fato você deveria ter morrido, mas se prepare para viver um novo tempo, porque a sua morte virou a minha morte. Pastor, quando eu falo que Jesus morreu no meu lugar, isso deveria nos alegrar. Eu vou dizer de novo. Quando eu digo para você que Jesus morreu no seu lugar e que ele tomou a cruz que era sua, isso deveria te alegrar. Sabe por que deveria te alegrar? Porque o pai da fé se alegrou quando soube disso. Não sou eu que estou dizendo, não é o que Jesus diz no Evangelho de João, que Abraão viu o meu dia e se alegrou. Pergunto, quando foi que Abraão viu o dia do Senhor? Sabe quando? Quando Abraão está subindo no monte com o seu filho, e ele está levando o madeiro nas costas. Ele tem que deitar Isaac no madeiro, mas quando Abraão vai matar Isaac, Abraão vê um cordeiro que está preso nos galhos, e Abraão se alegra porque entende que a morte de Isaac virou a morte do cordeiro, que o calvário de Isaac virou o calvário do cordeiro. Alguém se alegra essa noite porque aquela cruz era sua, aquele fardo era seu, aquele peso era seu, mas ele tomou sobre si as nossas dores, ele carregou o nosso peso. Alguém pode dar um brado de glória ao nome dele agora? Mas olha aqui para mim, Guilherme, por que eu posso viver um novo tempo? Diga forte: porque alguém conquistou isso por mim, morrendo no meu lugar. Nós estamos ainda na sombra de Êxodo 12. E eu posso viver um novo tempo porque a morte que era minha virou a morte do cordeiro. Segundo, versículo de número 7. A ordem de Deus para Israel é essa: pega no 10º, mata no 14º. Vocês não precisam morrer, não mais, porque alguém já morreu. Mas o que vocês precisam é passar tempo com ele para entender a morte dele. Então no Evangelho eu não preciso me machucar mais, eu não preciso mais
morrer, a não ser que seja para o mundo e para o pecado, mas eu não preciso mais me matar, porque alguém já morreu. Guilherme, então o que eu tenho que fazer? Me relacionar com ele, para entender o peso dessa morte. Porque toda vez que eu entro no quarto para falar com ele, eu vejo o quanto ele é santo e o quanto eu sou pecador. Eu vejo o quanto ele é grande e o quanto eu sou pequeno. Então eu percebo que a graça dele foi a causa de estar aqui. Então vocês vão viver um novo tempo. Alguém vai morrer no lugar de vocês, o cordeiro. Depois que vocês matarem ele no 14º dia, versículo de número 7, o texto diz que vocês vão pegar o sangue dele e vocês vão passar o sangue dele nos umbrais da porta. O que é que vai acontecer no Egito aquela noite? Nessa noite, o anjo da morte vai passar no Egito. A casa que não tiver sangue na porta, o anjo da morte vai entrar para matar os primogênitos. Mas a casa que tiver o sangue, diga forte comigo, olhe para alguém se você puder e diga para ele: sabe por que você pode viver um novo tempo? Porque você está protegido pelo sangue. Pastor, demorou para eu perceber que naquela noite houve morte em todas as casas. Vou dizer de novo. Não teve morte só nas casas em que não tinha sangue e o anjo da morte entrou para matar. Em todas as casas houve morte. Por quê? Porque quando o anjo da morte vê uma casa que não tem sangue, ele diz: ali eu posso entrar para matar. Se prepare para dar o melhor brado de glória. Mas quando ele olha uma casa e vê o sangue na porta, ele diz: ali eu não posso entrar, porque se tem sangue na porta é porque alguém já morreu lá dentro por eles. Era para alguém ter glorificado por isso. Levante a mão, porque eu vim declarar essa noite que você vai viver um novo tempo. E queira o diabo ou não, ele não poderá impedir. O diabo pode até olhar para a tua casa e dizer: vou matar, vou acabar, vou destruir. Mas antes de chegar em você, ele vai se dar com o sangue do cordeiro. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Existe livramento. Você consegue fazer uma loucura comigo? Consegue? Levante uma de suas mãos se você puder agora. Se você puder, direcione a sua mão na direção da sua casa agora. Me ajude. Eu sou um pouco agitado assim mesmo. Eu acho que você já percebeu. Vire a sua mão na direção da sua casa agora, porque nós entraremos em guerra. E Deus está dizendo ao coração de alguém essa noite: você será o guerreador pela sua casa. O diabo não vai pintar e bordar lá dentro, não. O diabo não vai ditar as regras lá dentro. Se ele veio por um caminho, é melhor ele ir embora por 7. Ele que pegue as malas e vai embora, porque a nossa casa tem sangue, a nossa família tem sangue. Alguém recebe o que eu estou ministrando essa noite? Nenhuma praga chegará à tua tenda. Deus está quebrando o laço, cortando a lança, queimando o carro no fogo, e ele manda dizer a alguém: eu estou blindando a tua casa agora, eu estou te protegendo. Tem alguém que entende o que nós estamos ministrando aqui? Tem alguém que entende o que nós estamos ministrando aqui? Eu sinto uma graça de Deus aqui nessa casa essa noite. E Deus me traz essa casa para dizer: os teus filhos não serão perdidos pelas drogas. O meu sangue protege eles. A tua casa não entrará em pendência. O meu sangue protege eles. Alguém vai receber o que eu estou ministrando essa noite? Não é pela sua condição financeira, não é pelo que você pode fazer, é porque o diabo não pode tocar em ti. Contra Jacó não vale encantamento. Ele já te
Mas olha aqui para mim, olha aqui para mim. Quem me ouve diz amém. Nós estamos ainda na sombra. E agora nós vamos para a realidade. Se Hebreus diz que a lei é sombra e que o Antigo Testamento é uma representação do que aconteceria, então o que aconteceu em Êxodo 12, que é uma sombra, tem que acontecer na realidade. Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo de número 19. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Jesus acaba de passar uma noite angustiante. Ele soa gotas de sangue no Getsemane. Ele sai do Getsemane e vai ter que enfrentar uma noite de julgamentos. Levam para Pilatos, levam para Anás, levam para Caifás. E o justo juiz tem que ser julgado indevidamente pela mão dos homens. Jesus acaba de ser chicoteado, cuspido, zombado. Disseram para ele: salvou muita gente, não consegue salvar a si mesmo, desce daí. Repartiram as suas vestes. Ele tem na cabeça uma coroa de espinhos. E ele está sendo crucificado com outros 2 homens. Você não consegue perceber o que Deus está fazendo nesse dia? Nesse dia, em João 19, Deus está colocando diante dos olhos do povo e diante dos olhos de toda a humanidade sombra e realidade ao mesmo tempo. Pergunto, vocês respondem. Jesus é crucificado numa sexta-feira. Qual dia? Qual sexta-feira é essa? Sabe que sexta-feira é essa? Essa sexta-feira é a sexta-feira de Páscoa. A cultura da época diz que nos dias de Jesus, os sacerdotes ainda mantinham a tradição de Êxodo 12, da sombra. Então ainda era feito, no 10º dia o pai ia lá, pegava o cordeiro, trazia para dentro de casa, passava 4 dias com ele. No 14º dia, ao invés de sacrificar em casa, ele levava no templo. Nos dias de Jesus, porque no templo o sacerdote mataria o cordeiro e aspergia o sangue. E nos dias de Jesus ainda faziam isso. Qual era o horário de Êxodo 12 que deveriam matar o cordeiro? Ao cair da tarde. Você não percebe o que Deus está fazendo? Porque diante dos olhos do povo, para quem olha para o templo, eles estão vendo a sombra acontecer. Porque no templo o sacerdote está matando o cordeiro de Êxodo 12. Mas se você desviar um pouquinho os olhos do templo e olhar para a cruz, ao mesmo tempo você vai ver Deus matando o cordeiro de... Alguém recebe o que eu estou ministrando essa noite? Deus me traz essa casa para dizer: eu vou colocar diante dos seus olhos sombra e realidade. Porque não te chamei para viver nas sombras, não te chamei para viver do que poderia ser. Eu te chamei para viver a realidade do meu evangelho. Então, possivelmente, ao mesmo tempo em que estão matando o cordeiro de Êxodo 12 no templo, Deus está matando o verdadeiro cordeiro pascal na cruz. Mas como Êxodo 12 é uma sombra, Êxodo 12 não é uma imagem exata. E por não ser uma imagem exata, como diz Hebreus 10, não pode apontar com exatidão. Só revela, mas não é exato. É por isso que existem algumas diferenças. Por exemplo, em Êxodo 12, que é a sombra, é um cordeiro para cada casa, é um cordeiro para cada. Mas na realidade de João 19,
cordeiro para cada casa, é um cordeiro para toda a humanidade. Na sombra de Êxodo 12, é um homem trazendo um cordeiro para ser sacrificado. Mas na realidade de João 19, não é um homem trazendo um cordeiro, é o divino trazendo um cordeiro. O que é que livra? O que é que livra? O que é que livra? Diga forte comigo, diga: o que livra é o sangue nos umbrais da porta. Mas isso é na sombra. E eu quero dizer para vocês, se você não glorificar depois de que eu disser, não é porque eu estou pregando, não é a palavra. Possivelmente, e geralmente, muito comum era na época de Êxodo 12, os umbrais da porta das casas serem feitos de madeira, Pois é justamente isso. Quando o anjo da morte olha o sangue que está no madeiro dos umbrais da porta, ele diz: ali eu não posso tocar. Mas isso é a sombra. Na realidade, a cada gota de sangue dele que cai no madeiro, é Deus dizendo: ele não te toca, ele não te toca, ele não te toca, ele não te toca. Você já foi comprado. Mas olha aqui para mim, agora eu encerro. E eu quero encerrar dizendo isso. Como o Êxodo 12 é uma sombra, não é exato, é apenas uma representação. E como diz Hebreus 10, e a gente volta para o nosso primeiro texto para a gente encerrar. Como diz Hebreus 10, por ser apenas uma sombra, uma representação, não pode pelo sangue de touros ou de bodes perdoar pecados. O que faz de Êxodo 12 uma repetição? Faz o quê? Então, vamos lá. Todo o ano, desde o dia 16º do primeiro mês de Êxodo 12, todo ano, tinha que repetir o mesmo sacrifício. Então no primeiro ano, do primeiro mês, do 16º dia, matava o cordeiro. No ano seguinte, o pai de família tinha que fazer a mesma coisa. Ia lá no arraial, pegava o cordeiro, trazia para casa, matava no 14º. No ano seguinte tinha que fazer a mesma coisa, porque é uma sombra. E por ser uma sombra precisava ser repetitivo. Mas João 19 diz que quando Jesus dá o brado dizendo: está consumado, foi uma coisa que ele fez uma única vez. E como diz Hebreus capítulo 10, que é o nosso primeiro texto, Hebreus 10 um pouco mais abaixo vai dizer que logo após Jesus fazer o seu sacrifício e ser entregado como único e suficiente cordeiro, ele se assentou. Sabe a ideia que Hebreus está dando? Sabe a ideia quando você está num trabalho, numa atividade ou em alguma coisa, que quando você acaba ela, você senta para observar o que você fez? É justamente isso. É como se Jesus ao sentar dissesse: não preciso fazer de novo. O que eu fiz está feito e é de uma vez por todas. Mas olha aqui para mim. Na sombra de Êxodo 12 havia repetição. Havia o quê? Ano após ano, tinha que repetir o sacrifício. E nesse ano fez. No ano que vem tem que fazer de novo. E no próximo ano mais uma vez. E no próximo ano mais uma vez. E eu posso garantir a todos vocês aqui, e eu posso garantir isso com toda a certeza do mundo, pastor, que em Êxodo 12, na sombra, eles nunca conseguiram matar no ano seguinte o mesmo cordeiro do ano passado. Nunca conseguiram. Vamos lá. Como é que acontece? 10º dia, pega o cordeiro, traz para dentro de casa. 14º, mata. Ano que vem, vai ter que ir lá de novo. O cordeiro é parecido, mas não é o mesmo. Tem que matar de novo. No outro ano, vai lá no arraial mais uma vez. O cordeiro é parecido, mas não é o mesmo. Pergunto, por que não conseguiram matar o mesmo cordeiro? Porque o cordeiro do ano passado está morto. E continua morto. Mas isso nós estamos falando de uma sombra. Porque na realidade de João 19, não precisa matar um outro cordeiro,
porque o cordeiro que foi morto na sexta, era para alguém ter dado um brado de glória. E se Maria Madalena pudesse pegar esse microfone, ela diria: eu fui lá para embalsamar o corpo, porque eu achei que ele estava morto, mas ele me disse: não me procure entre os mortos, eu já estou vivo. Ele ressuscitou. Levante a sua mão se você quer. Tem alguém aqui que adora um Deus vivo, um Deus vivo, um Deus vivo. Alguém pode dar um brado de adoração a um Deus que é vivo. Nós não servimos a um Deus que está preso numa tumba. Nós não servimos a um Deus que está preso, morto num crucifixo. Ele foi morto sim, mas ao terceiro dia foi dado o brado: ó morte, aonde está a sua vitória? Ó inferno, aonde está o seu aguilhão? Ele ressuscitou e está vivo. Olha aqui para mim. João estava lá, não estava? Fale comigo. João estava lá, não estava? Era o único que estava. E uma das palavras de Jesus na cruz antes de morrer é apresentar João à sua mãe e a sua mãe a ele. Então João está vendo diante dos seus olhos sombra e realidade. Ele olha para o templo, ele vê o cordeiro. Ele olha para a cruz, ele também vê o cordeiro. Mas o João que viu o cordeiro morto é o João que depois de alguns dias vai ver o cordeiro vivo. E João não teve apenas a oportunidade de ver o que aconteceu com ele aqui, mas João teve tanta graça que teve a oportunidade de ver o que aconteceu com ele lá. Não foi ele que foi ao terceiro céu. Não foi ele que teve revelações de Deus e que escreveu o Apocalipse. Não foi isso, não foi isso. E em uma das escritas de Apocalipse de João, João diz que viu no céu o cordeiro morto em pé. Oh meu Deus, eles não me entendem, João viu o cordeiro morto em pé. Pergunto, se ele está morto, como é que ele está em pé? É como se João estivesse dizendo: ao mesmo tempo que ele está morto, ele está vivo, porque ele morreu, mas a morte não conseguiu deter. Ele está vivo. Levante a sua mão se você quiser pela última vez. Levante as duas com barulho de glória. Você consegue? Porque Deus está dizendo a alguém essa noite: ninguém poderá impedir o novo tempo que eu tenho para a sua vida. Ninguém poderá suportar o novo tempo que eu tenho para a tua casa, para a tua empresa, para a tua finança, para a tua família. Porque não depende das coisas que estão dizendo. Você já foi comprado na cruz do Calvário. Eu já te fiz mais do que vencedor. Então saia desse culto para viver os melhores dias da sua vida, porque Ele já te comprou. E Ele está vivo. Se você puder, feche os seus olhos e se coloque em pé comigo. Feche os seus olhos. Se coloque em pé comigo. Se você não guardou nada do que eu disse, porque eu disse muita coisa. Se você não guardou nada do que eu disse, guarde isso. Guarde isso. Deus já te fez um vencedor. Guilherme, mas como que Ele me fez vencedor e eu só estou perdendo? Ele está dizendo: faz parte do processo. Porque antes de te fazer vencedor, eu te ensinei como é que funciona. Primeiro você perde. Primeiro você morre para depois voltar. Então quando olharem para você e pensarem que você morreu, faz parte do processo. Porque primeiro eu faço você perder, para depois você vencer comigo. Olha aqui para mim. Nós vamos louvar, pastor? Vamos. Antes de louvar, eu posso chamá-los à frente? Posso? Antes de louvarmos, eu quero fazer um convite para alguém aqui. E eu quero que você preste agora muita atenção nesse convite. Porque eu não quero que você faça isso por emoção, não quero que você faça isso porque você está empolgado, não quero que você faça isso porque você sentiu alguns arrepios, quero que você faça isso com consciência.
Deus está dizendo para alguém: eu já conquistei um novo tempo para você. Você decide, ou você sai desse culto como alguém que perdeu, ou você sai desse culto dizendo: eu vou viver um novo tempo. Eu vou passar naquela faculdade, eu vou entrar naquela empresa, eu vou entrar naquele casamento, eu vou abrir aquele negócio, eu vou fazer aquela parceria, porque maior é aquele que está conosco. Eu estou profetizando essa noite que palavras que foram lançadas na tua infância, coisas que você ouviu, que te bloqueiam até hoje, estão caindo por terra agora, porque Deus está dizendo: ninguém poderá te resistir, porque a minha bênção estará sobre ti.